Paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais um dia, graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Hoje, Provérbios capítulo 8, a excelência da justiça, dos preceitos, da sabedoria. Então vamos mergulhar hoje numa palavra extraordinária, uma palavra do meu coração, Provérbios 8. Tá chegando aí a galera aí, Paz do Senhor Jesus, Suspirando Doce, Débora, Ana, Sabrina, bom dia, Débora, Paz do Senhor Jesus, bom dia, Ana, Diego, paz, meu irmão, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Deixa eu botar a lapela aqui. Irmã Valéria, bom dia. Dizem se vocês estão me ouvindo bem. Se o áudio, diz aí se o áudio tá legal, vocês estão me ouvindo legal. Glória a Deus, aleluia. Aí, ó, deixa eu falar um negócio. Teve gente que tava ontem na 10h11, tá hoje aqui, hein? É isso aí, hein? Eu achei que só eu ia levantar, falei, vou levantar meio destruído, quando eu fui dormir, era 1h pouca da manhã, mas glória a Deus pela vida de vocês, vocês me motivam também, sabia disso? Que a gente entende que o que está sendo feito tem tido relevância. Me diz aí, vocês estão me ouvindo bem, tá legal? Tá legal, né? Glória a Deus. Adriana, prima, tudo bem? Bem-vinda. Vamos orar, 6:02 já. Vamos orar sem mais delongas e vamos entrar em Provérbios capítulo 8. Amém? Senhor, em nome de Jesus, no poderoso nome do seu Filho Jesus, eu entrego nas suas mãos essa live. Cada uma das pessoas, dos meus irmãos que estão nessa live, eu entrego a ti também, bem como a minha vida, minha casa, minha família. Senhor, que possamos fluir na sua palavra hoje, que o seu Espírito seja conosco, que o seu Espírito ele possa ter liberdade, Pai. Liberdade para ministrar os nossos corações, Senhor. Liberdade para nos revelar, Pai, os segredos, os mistérios ocultos da sua palavra, Pai. Os mistérios que o Senhor só revela para aqueles que são pequeninos diante de ti, Senhor. Mistérios esses, Senhor, que o Senhor só revela para aqueles que o adoram em espírito e em verdade, Pai. Eu clamo por esses mistérios, Senhor. Permita que mergulhemos na sua palavra, Senhor, um mergulho profundo nas suas escrituras sagradas, Pai, e que possamos nos deliciar, nos deleitar, Senhor, em algo novo, Senhor. Aleluia. Que possamos nos deleitar, Senhor, na sua palavra. É o nosso prazer, Pai. É o que eu te oro, é o que eu te peço. Eu te dou liberdade, Espírito Santo. Ministre em nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com o olho pequenininho aqui, que eu tô com um pouquinho de sono. Ana Paula Freitas, que bom, Ana Paula. Ana Paula estava aí 11 e hoje, agora de manhã. Tia Ieda Cordeiro, Cordeiro Ieda, é minha tia. Te amo, tia. Bom ver a senhora aqui. Vamos lá, Provérbios capítulo 8. A palavra é a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. A palavra diz assim. Calma aí, antes da palavra, irmãos, é breve, muito breve eu vou falar. Quem estava na live, que eu fiz a live 4h59? Eu acho que a Sabrina, eu tô vendo a Sabrina aqui, eu não sei se ela ainda tá na live aí, Sabrina T. Guimarães. Cara, a Sabrina tava nessa live, inclusive eu acho que a Sabrina me conheceu a partir dessa live. Cara, que doideira, meu irmão. Eu acordei 4 da manhã, achando que era 5 da manhã. Eu vi meu celular. Você tava, não tava, Sabrina? Meu celular, eu e minha esposa, lembra que eu falava assim, ó, gente, eu acordo mais cedo. Porque eu acordava 4 da manhã, eu tava acordando 4 da manhã para orar junto com a minha esposa. A gente ficou se consagrando aí um tempo, esse horário. Então eu acordava 4 da manhã, orava, deitava, dava uma cochilada até 5h15, 5h20,
e levantava. E às vezes eu perdia o sono e ficava direto lendo a Bíblia ou ia orar, enfim. E nesse dia eu acordei assim, pilhado, 4 da manhã, falei, vambora, pai, não sei o que, liguei a live, eu tô fazendo a live, no meio da live eu olho a hora assim, é 5h30, eu falei, ué, 5h30? E eu falei, gente, eu acho que eu fiz o horário da live, e eu vi que não tinha ninguém que eu conhecia na live, a galera que entra nesse horário que eu faço. Falei, gente, eu acho que eu fiz a live no horário errado. Aí daqui a pouco eu me liguei, falei no meio da live, falei, galera, eu fiz a live no horário errado, mas glória a Deus. Aí, ó, a Sabrina é dessa live aí. A partir dessa live ela começou a me acompanhar. Então, é mó doideira. Faz parte, mas Deus é bom, ter nos dado graça. Tá chegando mais gente aí? A Ana Paula tá dizendo aí que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Isso aí, Ana Paula, sempre abençoando. Chiquinho, meu irmão, Edna, bem-vinda. Marlene Oliveira chegou aí, glória a Deus. Vamos lá, vamos para a palavra. Capítulo 8, Provérbios, versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? Eu gosto de desmembrar as palavras, tá? Só para que a gente entenda. Eu estou sem caneta aqui. Só para que a gente entenda. Sabedoria, resultado. Inteligência, a maneira de fazer. Lembra que a gente falou conhecimento e entendimento. Conhecimento, acúmulo de informação. Entendimento, você conseguir aplicar o conhecimento. E o que é inteligência? É a maneira que você aplica. Legal? Dá para entender isso? Conhecimento, acúmulo de informação. Entendimento, aplicação do conhecimento. E a inteligência é a maneira de aplicar o conhecimento. E a sabedoria é resultado. Amém? Vamos lá, então. Vou começar do começo. Não clama porventura sabedoria, e a inteligência não dá sua voz? Versículo 2. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas, está clamando. Eu já falei com vocês sobre isso, vou falar de novo. Olha os lugares que a sabedoria, ela clama. Clamor é grito. Clamor não é você falar de forma normal. Clamor é um grito. E olha os lugares. No cume das alturas, no caminho, nas encruzilhadas das veredas, na banda das portas e na entrada das cidades. Então, irmãos, existem locais específicos onde você vai precisar de sabedoria, por isso que ela está clamando. Por isso há um grito de alerta da sabedoria em alguns lugares. E esses lugares são lugares de alto posto, lugares onde o Senhor vai te colocar e você vai precisar de sabedoria, são posições altas. Everton, me dá exemplo na Bíblia. Dou sim, Moisés lidando com o faraó, Daniel lidando com Nabucodonosor, Paulo lidando com o rei Antipas. Então, assim, você vai ter que ter sabedoria. E eu vou dar um exemplo que não foi utilizado uma sabedoria tão profunda. João Batista, quando ele bateu de frente com Herodes e com a esposa de Herodes, que era a mulher do irmão deles, Herodíades, João Batista desce a madeira em Herodes. O que acontece? Ele é preso, logo depois ele é decapitado. Então, assim, eu não sei se... Acredito que talvez esse tenha sido até o propósito de João, mas eu penso, não lembro na Bíblia, uma profecia dizendo que ele seria decapitado. Então, entendo eu que ele não precisaria necessariamente morrer dessa forma. Jesus tem uma profecia que ele ia morrer no madeiro, né? Que ele ia se entregar no madeiro. Então, ele ia para a cruz. João Batista não. João Batista não tem. Fala que ele era uma voz que clamava no deserto. Esse era o chamado dele. Mas o fato dele ter agido de frente ali do rei, uma maneira mais intempestiva,
fez com que ele fosse preso, posteriormente decapitado. Então, a sabedoria, ela está em alguns ambientes. Encruzilhada das veredas, momentos de decisão da sua vida, momentos onde você vai precisar fazer escolhas. Você vai precisar ter sabedoria. E a sabedoria, irmãos, você vai ver quem é aqui, sabedoria. Eu vou lhe falar, é segredo. Você vai saber quem é a sabedoria aqui. Da banda das portas da cidade, entrada de lugares. Você vai entrar em alguns ambientes, você vai chegar em ambientes onde você vai precisar ter sabedoria para você acessar esses lugares, tá? Ou para você permanecer, porque tem lugares que Deus mesmo te coloca, mas para você permanecer, você precisa de sabedoria. Vamos lá, lembre-se sempre, sabedoria é resultado. Everton, precisa de resultado? Sim, nos seus relacionamentos. Resultado naquilo que você faz, naquilo qual você foi chamado para... Você está naquela mesa por conta daquele resultado. Então você vai precisar ter a sabedoria, tá bom? E olha o que ela clama. A vós, homens, clamo, versículo 4. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ó, existe um entendimento mais raso e um entendimento profundo, que é um entendimento de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Irmãos, para quem não sabe, também já expliquei aqui. Equidade, o que é equidade? Equidade não é igualdade, tá? Eu sou alto, tá? Algumas pessoas aqui me conhecem, outras não, nunca me viu, eu sou alto, eu tenho 1,88 m de altura. E aí, se tem alguém que tem 1,5 m perto de mim, como que funciona a equidade de Deus? Se Deus der 10 centímetros para cada um de nós, eu continuo mais alto. E aí a gente não fica igual, né? Se Deus dá a mesma coisa para cada um, para os dois, um tem 1,5 m, 1,88 m, a gente não vai ficar igual. Equidade é quando Deus dá mais para quem tem menos e menos para quem tem mais. E aí nivela, a gente fica em condições de igualdade. Isso é equidade, tá bom? Porque a minha boca proferirá verdades, versículo 7. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Lembrando que estamos falando da sabedoria. Todas elas são retas para o bem, para que o bem as entendem e justiça, e justas, para que o bem as entende e justa. A tradução tá. Para os que acham o conhecimento, para os que entendem o bem e a justiça, para que haja o conhecimento. Aceita a minha correção e não a prata, o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Irmãos, a sabedoria aqui está dizendo que ela é melhor do que o ouro e a prata, ouro refinado. Naquela época, ouro refinado era o que tinha de mais precioso, que era um ouro sem impurezas, tá? Não sei se vocês sabem. Por que coloca o ouro no fogo? Porque o ouro ele tem impurezas. E quando a gente coloca o ouro no fogo, aí o Senhor diz que a nossa obra vai ser provada como palha, feno, madeira, prata e ouro. Por quê? O único material que no fogo a impureza dele sai é o ouro. A prata também. Mas o ouro ele se mantém todo. Só fica o ouro quando ele é colocado no fogo e as impurezas dele saem todas. Então olha o que o escritor diz aqui, o sábio diz. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Então a sabedoria é algo extraordinário, irmãos. Por quê? Porque a sabedoria, você com o resultado da sabedoria, você adquire todas as coisas. Sendo que a sabedoria, a gente sabe que é temer a Deus. E aí ele mostra para nós, a partir da palavra, que quem teme a Deus tem um modus operandi de agir, de andar. E esse modus operandi, ele te protege.
Ô Everton, como que esse modus operandi me protege? Ele te protege nos seus relacionamentos, no seu casamento, na maneira que se lida com o seu dinheiro. Nós vamos falar aqui ao longo de Provérbios sobre dinheiro, sobre muitas coisas. Tá? A parte financeira eu quero entrar em algumas técnicas para você aprender a economizar, a guardar o seu dinheiro com equilíbrio, a investir. Vamos falar de coisas bem legais aqui, tá? Vamos lá. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Ontem, quem lembra aqui, nós falamos de uma palavra que Deus me deu, Deus falou ao meu coração, que a prudência é a armadura da sabedoria. Quem lembra disso? Eu não consegui fazer uma arte sobre isso, sou eu que confecciono as artes que vocês veem no meu Instagram, tá? E no YouTube também. Mas eu vou fazer uma arte hoje dessa frase. Essa frase eu vou postar. Então vocês já postem também, tá bom? Eu vou postar essa frase hoje. A prudência é a armadura da sabedoria. Versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Melhor é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, porque por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes, os nobres, sim, todos os juízes da terra. A sabedoria está dizendo que para ser rei e príncipe tem que ter sabedoria. E eles governam a partir dele. Então, a gente já deduz que quem está em altos postos, eles têm uma sabedoria. Eles sabem como fazer algumas coisas que a maioria não sabe. Entende? Vamos lá. Eu amo isso aqui. Versículo 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmãos, existe... Você pode orar, já falei isso aqui também, você pode orar a qualquer momento. Qualquer momento, Paulo ele fala, vigiar e orar, orar em todo tempo. Né? O Senhor fala vigiar e orar, e Paulo fala orai em todo tempo. Orar em tempo e fora de tempo. Irmãos, é importante a gente andar em oração, sempre com a nossa mente conectada ao Senhor, mas existe hora para fazer determinadas coisas. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Eu amo os que me amam, os que de madrugada. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Everton, por que você acordou 4 da manhã acelerado? Porque eu estava orando 4 da manhã. E por que eu estava orando 4 da manhã? Eu tinha um propósito específico, tá? Mas eu precisava encontrar o Senhor. Eu precisava de uma resposta de Deus para algumas questões específicas. E aí eu entendo pela palavra que eu não vou buscar ele de qualquer maneira. Quando eu quero algo do Senhor, eu vou fazer aquilo que o agrada. Não que eu não vou fazer quando eu não quero, tá? Eu preciso sempre fazer o que agrada ao Senhor. Mas vamos e convenhamos, eu não fico acordando 4 da manhã da minha cabeça. Eu não fico acordando 4 da manhã todos os dias porque eu quero. A não ser que eu acordo cedo, mas a não ser que eu tenha que fazer. Mas eu comecei a acordar às 4 da manhã porque eu entendo que esse horário agrada ao Senhor. Quando eu me esforço para buscar Ele. Quando eu me esforço para ler a palavra dEle. Quando eu me esforço durante um período específico, né, isso se chama consagração. E é exatamente essa consagração que abre os céus sobre a nossa cabeça. E aí eu já quero aproveitar aqui, a gente vai ler bastante, mas deixa eu contar um testemunho que é recente. Eu lidero os ministérios jovem e agora eu estou liderando o ministério Teen da minha igreja. E o ministério jovem da minha igreja, os jovens foram crescendo. Eu estou há 4 anos, é o 4º ano liderando o ministério jovem da minha igreja. E os jovens, eu peguei eles ali com 17 anos mais ou menos, e eles foram crescendo, 17, 18, 19, 20. E aí agora eles não estão tão enganjados. Não sei se eles perdem o fôlego, né? Jovem tem essa característica. Eles são pouco constantes. Principalmente nessa era de internet.
Então eles perdem o fôlego. Então hoje eles estão na igreja ali, mas não estão. Eu chamo um, puxo o outro, enfim. E aí o pastor, a nossa igreja estava passando por uma fase difícil, e o pastor, ele suspendeu o ministério de jovens, falou, ó, vou suspender, a gente vai fazer uma consagração no monte. Durante 7 semanas. Então eu fiquei 7 semanas, quase 2 meses, sem função ministerial. E aí eu sou um cara agitado, né? E eu falei assim, poxa, Senhor, na segunda semana, eu falei, poxa, Senhor, eu gosto tanto de fazer as coisas para o Senhor e não estou tendo o que fazer, ministerialmente falando. Será que o Senhor pode me dar alguma coisa aí para eu fazer? O que o Senhor quer comigo? Tem alguma coisa específica? Eu estou estudando muita palavra, lendo muito e nada, não tem para quem pregar. Eu pregava lá para os presos lá no meu trabalho, isso é um outro mistério que eu já comentei sobre aqui. Mas, e aí? Fiz uma consagração para saber de Deus o que ele queria de mim. 21 dias, Daniel. Irmãos, os céus se abriram no 4º dia. Eu pedi coisas específicas para o Senhor. Falei, Senhor, eu preciso saber de coisas específicas. Deus usou um profeta e foi falando só o que eu pedi. Assim, foi extraordinário, irmãos. E aí, a partir disso, surgiu esse trabalho aqui. Foi nesse período que o Senhor falou para mim, eu vou te dar um ministério, mas não é um ministério convencional. Aí eu falei, ministério eu já tenho, ele falou, vou te dar um ministério, mas não é convencional. E aí, depois, na igreja, orando, o Senhor falou para mim, muda seu nome no Instagram. Meu nome no Instagram era Everton Francisco, mas embaixo, onde está pregador do Evangelho de Jesus, estava assim, ó, motivação, sabedoria, umas palavras assim. O Senhor me levou a esse lugar e falou assim, ó, muda esse nome na bio, bota pregador do Evangelho de Jesus. E eu vou começar uma obra com você lá. Eu estava orando quando Deus falou isso no meu coração. Eu levantei, vi um profeta, botou a mão e falou, assim diz o Senhor, eu estou te dando ministério. Outro, tá? Um falou que ia me dar um ministério, eu fui orar, Deus mandou eu mudar, e ele foi e falou isso. Eu estou te dando ministério, vou te levar para tal lugar, papapá. E desde o dia que eu mudei meu nome, eu comecei esse trabalho, começou a vir muitos seguidores. Para mim, né, eu tinha 1.000 e poucos seguidores, começou a crescer em potencial esses seguidores. Então, essa obra é do Senhor Jesus, tá bom? Só para que vocês saibam. Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o fruto do que o ouro. Olha, melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas dos justos, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Irmãos, a sabedoria que dá riqueza. Quem já ouviu falar aqui, que eu acredito que todos sabem, que a riqueza é um dom. Isso está na Bíblia, tá? Que a riqueza é um dom de Deus. Então, se você vê alguém rico, isso é um dom. Everton, mas me diz o que é riqueza. Vamos lá, não é todo mundo que é rico tem dom não, tá, gente? Presta atenção. Eu estou dizendo que a riqueza é um dom. Então vai ter gente que você vai ver a pessoa é rica, isso é um dom de Deus. Não é todo mundo que é rico que é um dom de Deus. Tem gente que faz coisas erradas para ter dinheiro, tá? Everton, e me fala uma riqueza que é um dom, a riqueza de José, a riqueza de Davi. Você não vê a Bíblia falar sobre a riqueza de Davi, mas Davi era muito rico, tá? A riqueza de Abraão, a riqueza de Jacó, de Isaac, todos esses foram homens muito prósperos na terra, tá bom? E olha o que ele diz, melhor é o meu fruto do que o ouro, a sabedoria tem um fruto, tá? E o fruto da sabedoria é exatamente essa questão que eu estava falando com vocês do resultado, sendo que não é um qualquer resultado, é um resultado excelente. É algo onde as pessoas vão olhar e vão identificar que você tem a sabedoria. Você sabe fazer aquilo. A sua área de atuação, você é especialista. Everton, seja mais prático. O que é uma sabedoria no meu trabalho? Normalmente, quem é sábio no trabalho, ele faz algo específico, diferente de todo mundo. Exemplo.
Deixa eu usar um exemplo simples aqui. Se a pessoa é uma manicure, ela faz a unha muito bem, como toda manicure faz. Eu acredito que a maioria, né, para ser manicure. Deveria, pelo menos. Mas ela faz algo diferente, que só ela sabe fazer. E aí tá a sabedoria dela. É o diferencial que ela tem ao aplicar aquilo que todo mundo aplica, mas ninguém faz igual a ela. Então ela é específica, ela tem uma especificidade que conduz ela a uma excelência, e essa excelência se chama sabedoria. Amém? Essa excelência, esse modo de fazer diferenciado é uma sabedoria. Eu gosto muito de falar do Neymar, hoje ele não está tão em alta no futebol, mas eu gosto muito de falar do Neymar, porque ele tinha uma sabedoria. Porque eu falava sempre assim, quantos jogadores jogam naquela posição, do lado esquerdo do campo? Muitos. Quantos são magrinhos igual a ele, rápido igual a ele? Muitos. Mas ele, quando conduz a bola, ele faz algo que ninguém faz, ele driblava em velocidade. Ele estava correndo muito rápido, ele conseguia mudar de posição numa velocidade extrema e com habilidade. Isso é uma sabedoria de Deus. É algo específico que só aquela pessoa tem na aplicação de um conhecimento. Sabedoria é algo específico que gera um resultado da aplicação de um conhecimento. Qual o conhecimento dele? Jogar bola. Qual a sabedoria que ele tinha? Ele driblava em velocidade. Muitos faziam, mas ninguém fazia igual a ele. E aí ele se tornava diferenciado. Amém, meus irmãos? Vocês estão me entendendo até aqui? Estão me compreendendo? Amém? Eu estou no versículo 22. Vamos lá. Provérbios capítulo 8, está chegando bastante gente aí. Chegou aí Josiele, seja bem-vinda. Jefferson, qual é, Macaquito? Chegou aí, meu irmão. Leandrinho também está aí. Sejam todos bem-vindos. Pri Porto Silva está aí também. Marisa Barradas está aí. Gabriel Silva Cruz. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos lá. Versículo 22. O Senhor, olha, meu Deus, esse versículo aqui, 22, a partir do 22 aqui é extraordinário. Que aqui você vai saber quem é a sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. E antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os caminhos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha, olha gente, o fundamento da terra foi composto. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele todo o seu tempo, folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Irmãos, quem é esse aqui? Quem sabe matar essa charada aqui? Quem consegue me dizer? Escreve aí. Quem é que foi fundado, que foi feito antes da fundação do mundo? Antes do pó da terra, antes do princípio. Quem estava com Deus? Antes da criação do mundo. Quem mata essa charada aí? Escreve para mim nos comentários aí. Quem mata essa charada? Vou continuar lendo aqui. Eu quero que vocês escrevam aí quem conseguir matar essa charada. Tá? Agora, pois, versículo 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção e não a rejeiteis e sede sábios.
Vou deixar essa parte final aqui para ler depois. Ninguém arriscou? Irmãos, é Jesus, irmãos. Essa daqui é uma revelação oculta de Jesus. Quem é o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo? É Jesus, irmãos. Então Jesus, ele está dizendo aqui que ele é a verdadeira sabedoria. Jesus está dizendo que Deus o possuiu antes do princípio nos seus caminhos. Eu não, isso aqui é uma revelação, mas eu não acho que às vezes só eu falo, pô, alguém vai ler isso aqui e vai entender. Cara, é Jesus. O tempo todo a Escritura diz que ele estava com Deus antes da fundação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Na criação do mundo, o Senhor diz, façamos o homem, façamos quem? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1. E diz, Gênesis capítulo 1. Olha, fugiu da minha mente aqui Gênesis capítulo 1. Mas vamos ler. Vamos lá. E no princípio, para ver aqui na minha mente, e no princípio, obrigado Espírito Santo, Deus criou os céus e a terra, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Calma aí, vamos lá, vamos ler aqui direitinho. No princípio, criou Deus céus e a terra. Deus. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, o Espírito Santo. Segundo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. Terceiro, mais uma revelação para vocês. Everton, onde está escrito que Jesus é a luz do mundo? João, Evangelho de João, capítulo 1. Vambora, vamos para a Bíblia, Aleluia, glória a Deus. Olha o que João diz no seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio quando todas as coisas foram feitas. Quando todas as coisas foram feitas, ele estava lá. Opa, sabedoria. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Aleluia. É Jesus, irmãos. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus está em Gênesis, versículo 3, Gênesis 1, 3, Gênesis 1, 26, e agora eu estou mostrando para vocês Jesus aqui em Provérbios. Isso é uma revelação extraordinária de Jesus, meus irmãos. Então, nós precisamos entender o seguinte. Quando a palavra diz que a sabedoria é o temor do Senhor, sabedoria é temer a Deus, sabedoria é você temer a palavra de Deus. E a palavra, como João disse, nós acabamos de ler, o verbo é Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. E como que você vai temer a palavra? Lendo a palavra, mergulhando nas Escrituras, fazendo o que eu estou fazendo com você aqui, diariamente. Uma leitura bíblica profunda, aplicada, entendendo cada palavra da Escritura, porque tem palavra que a gente lê e não entende, a gente não sabe o que significa. Então, por isso que eu explico para você o que é sabedoria, eu explico para você o que é inteligência, entendimento, prudência, eu vou explicando para você, porque à medida que eu explico, a sua mente ela descortina coisas. Então, irmãos, a Bíblia ela é cheia de nuances, cheia de detalhes. E Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus. O nome disso é uma tipologia. Vou entrar um pouquinho na teologia, tá? Não é a minha área, mas eu vou entrar um pouco na teologia. O nome disso é um tipo, é uma tipologia, tá? É um tipo de Jesus, é uma tipologia de Jesus. É quando Moisés fala com a rocha que ela vai dar água. Quem é a rocha? É Jesus. Entende? Então, uma tipologia bíblica. Versículo 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Aleluia. Velando as minhas portas cada dia,
esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Irmãos, vocês já me ouviram orando. E vocês vão reparar que eu oro por três coisas. Eu oro por favor, graça e misericórdia. Eu sempre falo isso. É muito bem, muito bem. Eu acho que Suspirando Doce é a Nath. Não é você, Nath? A Nath está colocando aqui. Quando não entendo, eu pego o dicionário. É exatamente isso. É exatamente isso. A gente não entender as escrituras, a gente precisa pegar o dicionário para entender o que significa aquela palavra. Eu sempre oro por favor, graça e misericórdia. Por que você ora por essas três coisas? Porque eu entendi que são três coisas diferentes que eu preciso para me mover na terra, que só Deus pode me dar. O que é misericórdia? É íntima compaixão. O Senhor tem já a misericórdia por nós, mas eu oro por mais, sempre oro para que Ele tenha mais misericórdia na minha vida. O que é graça? Favor imerecido. É algo que o Senhor fez por mim que eu não posso pagar, é um favor que eu não posso pagar. Então eu oro pela graça dele. Se o que o Senhor fez eu não posso pagar, o que o Senhor ainda faz por mim eu não tenho como retribuir. Então me dá graça em nome de Jesus, libera da sua graça. O que é favor? Favor de Deus, eu gosto de exemplificar o favor como se fosse um passarinho voando e vem um vento. Já viu o passarinho quando ele tá com a asa aberta, que ele não bate a asa, ele só paira assim no vento e ele faz... Já viu isso? Isso é um favor. É um vento que acelera o processo. O favor de Deus, isso é extraordinário, né? O favor de Deus é um vento que acelera o processo que Deus te colocou. Então, quando Deus te favorece, ele acelera os processos da vida para te colocar em algumas posições. Isso é o favor de Deus. E olha o que está dizendo aqui, ó. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Quem acha Deus tem um vento favorável que sopra na sua vida e os seus projetos, sua vida, seus relacionamentos, tudo que você se propõe a fazer é favorecido por Deus. Parece que bate um vento e as coisas dão certo para você. Tem gente tentando fazer o que você faz há anos e não dá certo. Às vezes até você mesmo tem tentado fazer coisas na sua vida há anos e não tem dado certo. Por quê? Porque está faltando, ou você faz muita força para conseguir alguma coisa. Está faltando o vento de favor na sua vida. Eu não sei se o Macaquito está aqui, o Jefferson. Mas, por exemplo, o Jefferson é um cara que tem o favor de Deus na vida dele. A gente conversa muito e ele sempre fala, caraca, negão, eu tava assim, fui fazer um projeto tal e deu certo. Do nada surgiu um cara e pai, bola. Ele tem um vento de favor na vida dele. Por quê? Porque ele é obediente. Ele é um cara disciplinado. Eu tô há 5 anos experimentando esse vento de favor e eu tô começando a experimentar ele mais veemente agora. E é extraordinário, irmãos. De fato, somos favorecidos por Deus. Versículo 36 e o último versículo aqui, depois a gente encerra e ora, tá? Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Meu Deus, uma repreensão no último versículo. O Senhor nos repreende no último versículo. Porque o que pecar contra mim, contra quem? Contra a sabedoria. A Bíblia diz que pecou contra a sabedoria não vai para o inferno. Você violentará a sua própria alma. Ou seja, o pecado contra a sabedoria faz com que você, alma é sua mente, você violente a sua alma. E aquele que violenta a sua alma, ele é chamado na Bíblia de tolo, de louco. Vamos em Provérbios capítulo 1, versículo 7.
O temor do Senhor é o princípio da ciência. O temor do Senhor é a sabedoria. Princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem peca contra a sabedoria, ele aflige a sua alma. E ele se torna, é chamado pela Bíblia de um louco. Ele é chamado da Bíblia de tolo. Irmãos, nós não queremos ser loucos, muito menos tolos. Nós queremos ser servos fiéis, aqueles que caminham em retidão com o Senhor. E eu estou aqui, irmãos, me propondo a entregar esses tesouros para vocês. Isso aqui são preciosidades. Que vocês possam pegar essa palavra e degustar, ruminar ao longo do dia de vocês. Depois volta lá, lê de novo. Busca sabedoria, ora por sabedoria. Epístola de Tiago, capítulo 1, Tiago diz: aquele que é falto de entendimento, peça sabedoria a Deus, porque ele não nega e dá deliberadamente. Se você pedir sabedoria a Deus, ele vai te dar. Salomão pediu sabedoria. Por quê? Porque o pai dele, Davi, quem escreveu boa parte desses provérbios, orientou o quê? Salomão, tenha sabedoria. Ela vale mais que o ouro e que a prata. Esse aqui, ó, filho meu, é Salomão falando de Davi, como Davi instruía ele. Davi falava assim com ele, filho meu. Entende, irmãos? Então, que nós possamos não só ler a Bíblia de maneira rasa, nós possamos aplicar as Escrituras em nossa vida e, a partir dessa aplicação, receber de Deus o favor. Receber de Deus a graça. Receber de Deus uma estrutura espiritual. Everton, mas Deus, eu tenho que pedir as coisas, ele tem, pede, que ele quer te dar. Como é que é? Pede, porque ele quer te dar. Chegou um leproso diante dos evangelhos, diante de Jesus. E ele fala assim, ó, Senhor, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Sabe o que Jesus disse para o leproso? Eu quero ser curado. E ele foi curado. Jesus quer, irmão. Jesus quer te curar, Jesus quer te restaurar. Jesus quer que você tenha uma vida extraordinária na presença dele. Ele quer, então peça. Peça sabedoria. Peça o que você tem falta. Não peça dinheiro, porque todo mundo tem falta de dinheiro. Todo mundo, não falta não, mas todo mundo quer mais. Mas eu já estou te mostrando aqui, peça sabedoria para lidar com o que você ganha. Não adianta, se você não sabe lidar com R$1.000, não adianta Deus te dar 1 milhão, R$10.000 na sua mão, você vai se embananar. Então peça a Deus que Ele dá deliberadamente àqueles que o pedem. A Renite chegou na live aí, tá, gente? Ela tava com saudade da live. Hoje teve uma live que ela correu, meteu o pé no banco, vou ficar. Estou chamando aqui, achei que era a nega me chamando. Irmãos, então mais uma vez, eu quero te agradecer. Nós encerramos por aqui, lemos 36 versículos de Provérbios, capítulo 8, hoje 36 versículos de Provérbios, capítulo 8, e foi extraordinário. Que nós ouvimos da boca de Deus, recebemos aqui uma revelação, e hoje a palavra que eu vou lançar lá no Instagram vai ser a prudência, é a armadura da sabedoria. Vou fazer uma arte aqui bem legal e vou colocar essa palavra lá. Vou ver aqui se eu faço algum corte dessa live, mas eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora. Amanhã, Everton, 5h59, estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e para a glória dele. Então eu peço que você curta, comente. Gente, não deixe de comentar a live depois que eu subo ela, quando ela for pro feed, não agora. Agora você já está comentando, é importante, mas depois, porque isso gera engajamento. Que você dê um glória a Deus, bote o foguinho, mas não deixa de comentar essa live, tá? Isso é muito importante para ela ter engajamento e ser enviada para mais pessoas e mais pessoas saberem a obra que o Senhor está fazendo aqui, tá bom? Então comenta, curte e compartilha para que mais pessoas recebam da palavra de Deus. Vamos orar para encerrar? Amém? Senhor, em nome de Jesus, no poderoso nome do seu Filho Jesus,
é que eu oro a Ti, Senhor, te pedindo, Pai, graça, favor, misericórdia sobre as nossas vidas, que possamos começar essa semana cheios de sabedoria. Senhor, derrama da Tua sabedoria na nossa vida essa semana, esse dia. Senhor, sabedoria para lidar com as nossas finanças, para lidar com os nossos negócios, com nossos projetos, com pessoas, com questões que a gente precisa lidar ao longo do nosso dia, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que temos uma semana cheia de paz, de prosperidade, de vida e vida em abundância, que só o Senhor Jesus pode nos dar. E eu lhe agradeço, Senhor. Acampa seus anjos ao nosso redor, nos guarda, nos guia e nos orienta, e que possamos essa semana, às 5h59, mergulhar na sua palavra e aprender mais de Ti. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem todos com Deus e até amanhã, 5h59. Paz.